Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Hoje, meu irmão, é um dos temas mais bombásticos que eu posso trazer aqui hoje. Pode ter certeza que eu posso, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos períodos, é o tema mais bombástico. Por quê? Você vai ver agora. Fique comigo até o final do vídeo, porque hoje, meu irmão, você vai entender o porquê que eu não defendo o sistema religioso e nem a graça extrema. Eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia me mostra, obviamente de uma maneira bem interpretada, bem contextualizada. É necessário fazer exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu analisar aqui, muito bem, se está gravando direitinho, tá? Então vamos lá, nós não podemos perder nenhum detalhe do vídeo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz assim: o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Queridos, existe um grupo do sistema religioso, uma parte, tá bom? E o povo da graça extrema, praticamente 98% dos pregadores, eles vão pegar esse versículo e vão fazer um malabarismo terrível. O que eles dizem aqui? Eu vou, resumidamente, eles vão pegar alguns textos bíblicos para dizer o seguinte, que os espíritos em prisão aqui, a questão aqui foi o seguinte, aquele povo da época de Noé, tá? Foi aquele povo da época de Noé, que estava em prisão, preso nos seus pecados. Olha só, assim que eles falam. Estavam presos nos seus pecados e Jesus pregou para eles na boca de Noé. Resumidamente, é assim que eles ensinam. O povo da graça extrema, 98% dos pregadores da graça. É dose, meu irmão, é dose. Então hoje eu vou trazer a criptograça em cima deste assunto para você meditar, pesquisar, analisar, e eu aconselho você ficar com a Bíblia. Olha, meu irmão, primeira coisa, o versículo 18, se você ler o versículo 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, primeira observação, está falando de realmente que Cristo foi Cristo que foi, não é Cristo que usou Noé, ou foi para a boca de Noé, não, foi o próprio Cristo que foi e pregou aos espíritos em prisão. O versículo 20, vamos toda atenção, porque tem muitas mandingas ensinadas sobre o versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Queridos, eles vão dizer exatamente o seguinte: olha, esta pregação se deu em que sentido? No sentido que Noé preparava a arca e pregava para aquele povo. Então, Jesus pregou foi neste sentido, através de Noé, da boca de Noé. Queridos, o texto não diz isso, mas nem de perto. O versículo 20 vai dizer assim: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, os quais noutro tempo foram rebeldes, os quais noutro tempo. Está falando totalmente ao contrário. Não está falando da pregação em um momento que Noé preparava a arca. Não, está dizendo que eles foram rebeldes. A pregação de Noé, as atitudes de Noé enquanto ele preparava a arca, eles rejeitaram. Eles foram rebeldes.
E agora, então, em um outro tempo, Jesus foi até eles e pregaram o Evangelho. E pregou o Evangelho. Totalmente ao contrário. Ao contrário do que o sistema religioso ensina, parte dele ensina, e 98% dos pregadores em graça. Totalmente ao contrário. Totalmente. Está dizendo que a pregação não foi naquele período, foi depois, em um outro tempo. Qual tempo foi esse? No contexto está dizendo, foi quando Jesus morreu, ele foi até os espíritos em prisão. Agora, vamos continuar aqui dentro do contexto. Ainda 1 Pedro, capítulo 4, olha como é forte o contexto. O versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que estar preparado para julgar os vivos e os mortos. Percebam que o texto está dizendo de vivos e mortos. É mortos, meu irmão. É de mortos, não é que é morto no sentido espiritual, não. A pessoa não aceitou o evangelho, a pessoa vive no pecado, então ele está morto. Sim, a Bíblia fala várias vezes disso, mas o texto que nós estamos analisando, as passagens que nós estamos analisando, os versículos não está dizendo isso. Está dizendo de vivos e mortos. Porque ali, no capítulo 3, ficou mais específico daquele povo do dilúvio, não é? Ficou muito mais específico falando deles. Agora, logo no capítulo 4, nós vamos observar que abrange para falar dos mortos e dos vivos, ou seja, abrangiu. Porque ali Pedro sentiu na necessidade de especificar, dando ênfase àquele grupo de pessoas. Porém, no capítulo 4, abrange um pouco mais, abrange no sentido, um pouco mais não, no sentido total, para dizer o seguinte, que Jesus ia julgar os vivos e os mortos. Agora o versículo 6, a criptograça. Por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Não está falando, meu irmão, que o evangelho foi pregado para as pessoas que estavam vivas e essas morreram. Elas morreram, ouviram o evangelho, então foram pregados também aos mortos. Não é isso, porque o contexto não está dizendo. O contexto está dizendo que o evangelho foi pregado também aos mortos. Não foi quando eles estavam vivos, não. O evangelho foi pregado também aos mortos. Aos mortos. Por quê? Para que eles fossem julgados na mesma proporção dos vivos. Olha, vou ler de novo o versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Para quê? Para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Ou seja, para dar oportunidade que eles fossem julgados como todos os homens na carne, para dar oportunidade de eles viver segundo Deus em espírito. É assim que o texto está. O texto não quer dizer outra coisa. Qualquer outra coisa é exegese. Eu estou mostrando aqui a exegese do texto, e não a exegese. Agora, irmãos, será que quando eu pego esses assuntos aqui e desconsidero, será que eu não estou desconsiderando toda a Bíblia quando trata deste assunto? Vou te mostrar que sim. Se você analisar, olha só como é bacana, o canal Voz das Nações, com certeza faz você pesquisar, né? Mateus 12:40, olha o que Jesus falou em Mateus 12:40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Meu querido, não está falando do corpo de Jesus que esteve no túmulo, no seio da terra, no coração da terra, no centro da terra. Estava falando aqui do lugar, está falando aqui do local em que o espírito, a alma de Jesus foi pós a morte. Está falando exatamente disso, meu irmão. Olha só, Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. O seio da terra é o túmulo ali em Israel? Será que eu tenho coragem de afirmar isso? Olha só, eu tenho que desconsiderar esse versículo. Outra coisa, Atos, isso aqui é muito forte aqui, o Atos aqui.
Atos capítulo 2. O versículo 31, olha que está escrito: nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Aqui está falando de duas coisas, de Jesus Espírito e do Jesus carne. A carne de Jesus foi deixada, sabe na onde? Lá no túmulo. Mas a sua alma foi para o Hades. Se você analisar outras traduções, está aí sepultura. Só que não é a sepultura do cemitério. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição para provar essa questão para você aí. Quando vai falar sepultura, o mundo dos mortos. Jesus, o Espírito, sua alma, foi para o mundo dos mortos. E o seu corpo ficou lá no túmulo. Olha só, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na onde? No mundo dos mortos, no Hades, na sepultura, mas no mundo dos mortos. Nem a sua carne, duas coisas, dividiu aí. Nem a sua carne viu a corrupção. Não tem como falar aqui que está falando do Jesus no sentido completo, no sentido que o Jesus completo ficou dentro de um túmulo. Não! Quem ficou dentro daquela sepultura física, aquela lá de Jerusalém, meu irmão, foi o corpo de Jesus. Agora, na sepultura, mundo dos mortos, foi a sua alma, foi o seu espírito. Atos 2, 31. Outra coisa, outro versículo é desconsiderado. Todos esses versículos que eu estou lendo é desconsiderado por quase que 90 e tantos por cento dos pregadores em graça e partes do sistema religioso, tá bom? Efésios, olha meu irmão, Efésios capítulo 4, versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é que senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Eu vi um pregador falando que esse versículo está falando que Jesus desceu do céu e veio aqui nas partes baixas dessa terra aqui, ó, na terra aqui, ó. Ou seja, lá em Jerusalém, nessa terra. O texto não está dizendo isso, meu irmão. Vamos ler de novo. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Da e não na, é da terra, meu irmão, é da terra. Jesus, quando ele morreu, ele foi para as partes mais baixas da terra. É isso que o texto está dizendo, não venha trocar. E para fechar com chave de ouro, o texto que 100% é injusto, mas 98% dos pregadores da graça fogem dele. E aqueles que não fogem dele, fala que isso aqui foi coisa da cabeça, porque foi um terremoto que houve, porque foi macumba, que não sei o que. Sabe qual que eles fogem? Desta realidade aqui, ó. 1 Samuel capítulo 28. É o caso de Saul consultar uma pitonisa, uma feiticeira. Este caso aqui é uma criptograça para eles, porque eles não aceitam. Não aceitam. Eles falam qualquer coisa nessa passagem aqui. Eles falam que é coisa da cabeça, foi só na cabeça, foi não sei o que. Eu vou ler os versículos-chave aqui. Você leu todo o capítulo, vou ler os versículos-chave. 1 Samuel capítulo 28, versículo 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Versículo 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em voz alta, em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei disse: não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Samuel: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a figura? Como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem, ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí, irmãos, tá vendo? São passagens que não são aceitas.
Mas por que o senhor leu essas outras passagens? Para te mostrar que quando o homem morria, ele continuava vivo no mundo dos mortos. A sua alma, o seu espírito continuava lá. É por isso que o versículo vai dizer que Jesus pregou a eles, meu irmão. Esses textos provam, mas todos esses versículos, 98% dos pregadores da graça, dizem que foi o cachorro que latiu, a vaca que miou, e o cavalo que berrou, que não sei o que. Para de patifaria, meu irmão! Os textos estão claros! Não tem como fugir! Eu quero deixar claro, esse cenário, eu estou mostrando um cenário que era antes do ano 70 DC. Depois do ano 70 DC, o cenário mudou, tá bom? Está aí a prova ou as provas, mas o sistema religioso, parte dele, não aceitam. A graça extrema, muito menos. Nesse entendimento aqui, a graça extrema é pior que o sistema religioso. Não aceito. Para cada versículo desse, não, mas fala, mas cabalacuru, e biribiru, biribiribirá. Mas está aí a criptograça. Meu abraço, fui!